Olá, eu me chamo Jaqueline Machado, sou juíza da Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que fica situada na Casa da Mulher Brasileira, e também sou presidente do FONAVID, do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica. Bom, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre violência de gênero. Então, a violência contra as mulheres, ela é definida no artigo 1º da Convenção do Belém do Pará e fala que seria qualquer conduta, ação ou conduta baseada no gênero, né, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico contra essa mulher. A Lei Maria da Penha também cria mecanismos, então, para prevenir e punir a violência doméstica familiar contra a mulher, também com relação à violência de gênero. E quando a Lei Maria da Penha fala em violência de gênero, ela estabelece essas restrições para a sua aplicação. Então, é necessário que essa violência contra a mulher seja baseada em uma violência de gênero, ocorra no contexto doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto. E o que seria uma violência baseada no gênero, né? Para isso, a gente precisa distinguir o que é sexo e o que é gênero. Então, sexo descreve as características biológicas, é lógico, diferenças fisiológicas, anatômicas que nós temos, enquanto que o gênero traz aquelas características e diferenças socioculturais. Gênero, gente, é um dispositivo cultural, é uma construção social. O que as pessoas, o que a sociedade espera da gente? Como agir, como falar, como andar, como se vestir, como se comportar, se você for um homem ou se for uma mulher. Então, estereótipos de gênero são os papéis sociais diferenciados na ordem patriarcal e que criam polos, claro, de dominação e de submissão. O que a sociedade espera? Quais os comportamentos que são sempre desejados para um homem e para uma mulher? Né? Para um menino, então, e para uma menina. O menino sempre, a tendência é querer que esse menino seja forte, que ele seja destemido, que ele seja másculo, arrojado, viril, enquanto que da menina a gente espera que ela seja frágil, delicada, passiva, maternal, né? Então, são esses comportamentos que a sociedade reproduz e quer que nós, homens e mulheres, né, que a gente acabe seguindo esse comportamento, essa forma de ser e de se manifestar dentro das relações sociais. E com isso, a violência de gênero, então a violência contra a mulher, é um fenômeno global, né? Ela ocorre no mundo todo, e essas violências acontecem com a tolerância de quem? Da sociedade, encobertas por costumes, tradições, revestidas até de naturalidade às vezes, né? Justificadas como, em alguns países, como práticas pedagógicas no exercício do direito tradicional, né? Que atribui ao homem da família a punição das mulheres dessa família, ou também aquela forma de tratar as mulheres como objetos sexuais apenas. Então, a gente está vendo que essas violências também contra a mulher agora, nessa pandemia, estão crescendo muito no mundo todo. E ano após ano, muitas mulheres sofrem violências e morrem em razão do gênero. Em decorrência do quê? Da desigualdade de poder que coloca essas mulheres e meninas em uma situação de maior vulnerabilidade e risco social nas diferentes relações que elas participam no espaço privado e também no espaço público. Então, nós podemos dizer, de certa forma, que a violência de gênero é uma violência baseada numa determinação social dos papéis masculino e feminino, onde há pesos e importâncias diferenciadas, sendo que o papel masculino é supervalorizado em detrimento do feminino. E essa diferença de valores no papel de cada um, feminino e masculino, ela induz também, junto com o patriarcado, faz parte do patriarcado, e induz reações violentas entre os sexos. Nós temos que repensar essa questão da supervalorização dos papéis masculinos, principalmente nessa situação de pandemia,
onde esse cuidado todo, né, nos hospitais, geralmente ele é feito por mulheres, né? E mulheres que têm uma sobrecarga enorme de trabalho nessa situação, somado ao fato de que nós temos quarentena, isolamento, crianças em casa, né? Então, tudo isso conduz a gente a repensar nesses papéis da mulher. Por que a mulher sempre, geralmente, está em maior número nessas profissões de cuidado, né? E que geralmente são profissões de cuidado em que se é dado um valor menor àquelas profissões ditas masculinas, né? Em que há uma valorização maior, principalmente na questão financeira. Então, esses papéis pré-estabelecidos são produzidos e reproduzidos em nossa sociedade com relações desiguais de dominação e submissão e que geram todas essas violências que nós vemos, né? Então, através dessa cultura patriarcal, sexista, racista, através do machismo, isso são eixos estruturantes da desigualdade de gênero na nossa sociedade. E a desigualdade de gênero é o que acarreta principalmente esses problemas de violência dos mais diversos tipos contra as mulheres. Não só a violência doméstica, mas também sexual, obstétrica, política, institucional. Porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela permeia toda a nossa sociedade. Ela perpassa também pelas instituições. E os números são alarmantes, a gente sabe disso, né? A sociedade brasileira percebe essa violência, mas não faz o enfrentamento das causas, né? Não dá um passo para a mudança real, para a equidade. A gente está avançando, mas ainda a passos lentos. Então, nós precisamos de educação, de uma mudança educacional. Mas como que o magistrado, a magistrada faz, então, analisar uma medida protetiva, para adentrar nessa análise se a violência é de gênero ou não é de gênero? Existem inúmeros conflitos domésticos que não são violência de gênero, onde não se aplica a Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, nós temos vários pedidos que chegam que são, na verdade, briga de irmãos pela herança dos pais, por uma questão financeira de família ou numa sociedade que existe, mas que não são baseadas no gênero. Aquela mulher não está sofrendo a violência por ser mulher, por estar naquela situação de submissão. Temos também outros tipos de violência que não são de gênero e que são movidas, às vezes, pelo uso desenfreado de drogas ou de álcool, né? Então, a gente tem vários registros que a gente acaba chegando até a gente de filho que é usuário de droga e que ele cria problema, conflito e agressão com a família toda. Então, não só com a mãe, não só com a irmã. Agora, tem situações em que esses filhos, que são usuários de droga, ou esses homens, ou até mulheres, eles acabam cometendo delitos apenas contra a mãe, apenas contra a irmã. Então, são filhos que retêm o cartão da aposentadoria da mãe, por exemplo, enquanto não retém o do pai, né? Que não deixa a mãe ter relacionamento afetivo a partir do momento que ela se torna viúva, ou seja, proíbe a mãe, né? Ele meio tutela essa mãe a partir do momento que o pai morre. Então, tem muitas situações que é necessário, que são sutis, que essa violência de gênero é sutil, mas que ela existe, e outras não, que fazem parte de um conflito familiar mesmo, e que aconteceria de qualquer forma, sendo a vítima mulher ou homem. Agora, com a pandemia do Covid-19, é necessário analisar com cuidado essa questão, porque o isolamento e a quarentena, por certo, vão acarretar muitos conflitos familiares, e esses conflitos nem sempre estão baseados na razão de gênero, mas também vão acarretar muitos conflitos por razões de gênero, porque a gente sabe que com a quarentena, a mulher dentro de casa, com filhos dentro de casa, o estresse é maior e muitas situações essas mulheres vão ficar sobrecarregadas porque não há uma divisão dos trabalhos domésticos e aí muitas mulheres estão em home office,
né, estão ainda com os trabalhos domésticos e estão tendo que cuidar da educação dos filhos que estão em casa tendo aulas online. Então, é muito importante que se verifique essas razões de gênero, se essas razões de gênero estão presentes naquele conflito. E o que são essas razões de gênero para a gente conseguir qualificar isso como uma violência de gênero? É aquele sentimento de posse sobre a mulher, que a gente vê muito quando uma mulher quer se separar, o controle sobre o corpo, sobre desejo, sobre a autonomia da mulher, né? Então, essa mulher não tem como fazer as suas escolhas. A limitação da emancipação profissional, econômica, social e intelectual dessa mulher também. O tratamento dessa mulher como um objeto sexual. E, por fim, pode acontecer uma manifestação de desprezo ou ódio pela mulher, pelo feminino. Então, essas razões tem que estar presente, alguma delas, para se qualificar como uma violência de gênero. E não é fácil essa análise, né, numa relação. Mas, na dúvida, é muito importante que o juiz de violência doméstica, a juíza de violência doméstica, se valha de outros saberes, como da psicologia e do serviço social, quando tem à sua disposição a equipe multidisciplinar, né, que é tão necessária nas áreas de violência doméstica, e há tanto tempo a gente vem pedindo o Fonavide, o próprio Conselho Nacional de Justiça, para que as varas, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam equipados, tenham essa equipe multidisciplinar, mas há dificuldades orçamentárias aí que impedem isso acontecer, né? Outro fato também que é necessário que se analise com cuidado é a vulnerabilidade dessa mulher, que não está na questão cultural, social, econômica. Muitas vezes essa mulher que aparece para fazer uma solicitação de medida protetiva, ela é culta, ela é financeiramente abastada, mas há uma dependência emocional, há uma submissão a esse agressor, o que não é incomum, aliás, é muito comum acontecer, aparecer nas varas de violência doméstica. Por quê? Porque a dominação e a submissão é uma característica dessa violência de gênero, né? Então, essas razões de gênero a gente expôs aqui para tentar auxiliar. Eu espero ter contribuído com os colegas e colegas nessa questão tão delicada e de difícil análise, em várias situações que nos são postas, né? Com muito pouca informação, às vezes. Mas, assim, são nos detalhes sutis, né, que a violência de gênero se manifesta. Uma muito importante é a existência, nós temos agora o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, e isso é um instrumento de muita ajuda a todos os magistrados. Na Casa da Mulher Brasileira, a gente já usava um questionário, né, um questionário de risco, que a gente chamava, desde 2016, e agora estamos adotando do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, em conjunto, que foi unificado, e é de grande valia para que a gente tenha informações precisas sobre os riscos que essa mulher corre, sobre essa questão da violência ser de gênero ou não. Mas isso vai ser objeto de outra explanação aqui pelas colegas Luciana Rocha e Madiele Machado. Então, espero muito ter contribuído e até mais.